Meus amigos, muito boa tarde ou boa noite. Nós temos uma tarefa, que é a tarefa de um estudo que diz respeito a uma experiência de um grupo aqui do Rio de Janeiro, já de algumas décadas, no sentido de, em centro espírita, cuidarmos dos pacientes que nos chegam através do atendimento fraterno e hoje nos chegam também de vários outros modos, em função das facilidades que nós temos de comunicação. Então, quando a gente fala uma abordagem espírita das doenças mentais, antes de nós começarmos alguma questão de projeção, nós nos lembramos que isto aqui não é um mundo de referência. O planeta Terra e a nossa humanidade é, na verdade, uma realidade de um grande hospital. Nós poderíamos dizer um hospital, um grande educandário, ou se preferirmos até, como alguns espíritos dizem, de um presídio. Nós vivemos aqui, somos 20 bilhões de almas humanas. Somos 7,5 bilhões de encarnados e temos mais ou menos o dobro de desencarnados nesta realidade. E se estamos na matéria ou estamos fora dela, independente disto, somos doentes. Somos almas ou espíritos com grandes dificuldades, viemos de lugares distintos, de outras moradas ou outros mundos, e vivemos aqui o nosso esforço, maior ou menor, de fazermos evolução espiritual. Nós não precisaríamos lembrar que as doenças mentais existem em larga escala, e é em função das nossas dificuldades espirituais que nós trazemos, vamos dizer assim, como uma herança de nós mesmos há milênios incontáveis. A nossa evolução tem sido muito morosa, vagarosa, mas a ideia qual é? Somos espíritos de uma condição que necessitamos da experiência humana, muitas vezes com sofrimento, com dificuldades, para podermos, inclusive, resgatar um passado de erros e, ao mesmo tempo, progredirmos espiritualmente até as conquistas futuras de felicidade, de progresso que nos esperam a todos. Nós não podemos deixar isto de lado, a ideia de que a doença mental, que tem a ver, claro, com a forma e os aspectos que nós vamos abordar, é uma questão frequente. E vocês todos ouviram falar da ideia de transição planetária, a ideia de uma mudança. Nós já tivemos o período da maior primitividade. Na escala dos mundos, nós estamos vivendo há muitos milênios a ideia de um mundo de provas e expiações. E é nessa realidade que a doença mental é altamente prevalente. De tal maneira que o futuro, que é um futuro de regeneração, que vai nos ocupar durante muitos milênios lá adiante, é uma etapa que tem a ver com as necessidades dos nossos espíritos. E a doença mental existe no plano físico, que é aquela que nós médicos lidamos, mas ela também existe no mundo espiritual, porque desencarnar, morrer, voltar para a nossa realidade mais simples, sem os nossos corpos físicos, não significa nenhuma espécie de cura. Nós voltamos muitas vezes para o mundo espiritual, levando para lá as mesmas dificuldades que nós temos aqui. E vamos precisar de todo um tempo, de toda uma série de mecanismos para podermos como que progredir e deixarmos de ter as predisposições que temos, tanto para as doenças clínicas como para as doenças mentais. Tanto para as doenças no campo biológico,
como as doenças espirituais, que nós chamamos de doenças mentais. Então, nós nos lembramos que esta é uma realidade que nós precisamos conhecer. E se nós somos espíritas, quanto mais nós conhecermos tudo isto, mais estas coisas vão permitir que nós todos contribuamos para que o nosso mundo avance, para que o nosso mundo seja realmente melhor. Quando a gente lembrava a ideia de mundo para a regeneração, nós nos lembramos também de transição planetária. E nesta transição planetária, uma informação que vocês já devem ter: espíritos que não reencarnavam há muito tempo, prisioneiros contidos nas esferas inferiores, estou me referindo ao umbral inferior, treva e abismo, estão agora como que sendo despedidos destas realidades, das zonas de treva e abismo, para terem uma última oportunidade, ou penúltima que seja, para viverem na superfície, tomarem novos corpos, viverem suas realidades e seus dramas e poderem, independente de qualquer coisa, terem esta espécie de oportunidade derradeira de fazerem aqui mesmo uma espécie de libertação, uma espécie de redenção, para que possam continuar neste planeta. Vocês conhecem isso tudo, não conhecem? Muito bem, então vamos considerar algumas coisas que sejam úteis para nós através da sequência de slides, para que a gente seja assim bem objetivos e possamos até conversar depois um pouco. Reparem, vocês também têm ideia disso. Abordagem espírita das doenças mentais e a ideia de uma verdadeira epidemia. Se nós utilizarmos apenas a ideia de um diagnóstico, que é o da depressão, nós temos contingentes imensos. Qual seja o país que nós visitemos, a depressão é problema de saúde pública desses todos países que são visitados ou que nós vamos tendo propriamente conhecimento através das próprias informações médicas. Se nós trabalhamos a ideia do autismo, em que o número de casos é assim assustadoramente cada vez mais alto, nós vamos encontrar estatísticas que nós não tínhamos antes. Quantos de vocês só ouviram falar de autismo bem recentemente? Aqueles que têm um pouco mais de idade nesta encarnação, se eu perguntar há 20, 30 anos atrás, não se ouvia falar disso. Então, a doença mental hoje ela é epidêmica, e isto tem a ver com o nosso tema, porque nós estamos buscando algo que seja uma visão diferente da doença mental, e nós podemos trabalhar isso hoje, pelo menos em parte. A incidência e a prevalência das doenças mentais aumentando no mundo todo, e suas causas ainda não estão claramente estabelecidas. Não é assim? Quem é que pode responder de onde vem a depressão ou de onde vem a patologia que nós chamávamos e chamamos de autismo ou autismos, se nós quisermos? Qual é a origem disto? De onde vem essa realidade? Por que tantos pacientes? Por que tantos doentes? Alguém poderia dizer: mas a bioquímica cerebral, neuronal, as substâncias neurotransmissoras nos deprimidos é uma condição em que o tamanho destes neurotransmissores a nível de cada sinapse é um número reduzido. Daí o uso de antidepressivos de um modo geral. Mas a gente sabe, se nós, diante de um paciente com depressão, usamos, e muito bem usamos, os antidepressivos, o que acontece lá adiante? A resposta clínica é muito variável. E mesmo que ela seja favorável, com diminuição de manifestações, de sinais e sintomas da depressão, vai que nós desejemos retirar a medicação daqui a 1 ano, 2 ou 3. O que acontece quando a medicação é suspensa? Os sintomas e as manifestações voltam. Por quê? Porque usar antidepressivo é bom.
Usar analgesia para determinadas dores que as pessoas têm no dia a dia da clínica é ótimo, é pertinente. Mas isso é uma medicina, vamos dizer assim, dos efeitos e não uma medicina das causas. E é aí que nós temos, talvez, uma ferramenta para entendermos melhor de onde vem, apesar dos recentes avanços da moderna psiquiatria, o que nós temos? Muito pouco ainda. Temos 5.000 anos de história da humanidade, temos 5.000 anos de história da medicina ocidental, temos várias medicinas e o drama das doenças mentais, ele só progride. E ele progride pelas questões espirituais que nós agora, talvez, comecemos a conhecer. Reparem, se nós olharmos para essa figura, é uma figura de uma revista que vocês conhecem, uma das melhores do mundo, publicada na Inglaterra, é uma revisão relativamente recente. Tudo que está em azul significa doentes com depressão, especialmente depressão unipolar. E a ideia qual é? É a doença mental mais prevalente que existe. Seja qual for a região do mundo. Que mundo? O nosso, claro, o planeta Terra. A ideia de que a segunda mais importante são as chamadas desordens ou distúrbios da ansiedade. Está em segundo lugar, em qualquer lugar. E nós podemos perceber que há como um padrão. De tal maneira que, independente da região do planeta, nós vamos encontrar perfis semelhantes, com pequenas diferenças entre cada uma delas. A ideia de esquizofrenia logo depois, transtorno bipolar, desordens da alimentação entrando aí, claro, a ideia da anorexia e da bulimia, especialmente, as doenças comportamentais da infância, o autismo e as variantes de autismo e assim sucessivamente. E vem toda a lista de doenças mentais que a psiquiatria e a clínica médica conhecem muito bem. Seguinte, por favor. Só para vocês terem uma ideia, e nós separamos propositadamente, essa não é uma figura de uma curva exponencial? O que a gente vê? Ela tem a ver com autismo. No passado, nós tínhamos um paciente para cada 5.000 ou 6.000 de uma população. E agora nós temos um paciente para cada 68. E a ideia de que nos anos 60, 70, 80, nós nem ouvíamos falar. E a ideia que nós temos agora, como exatamente aquela do crescimento exponencial, a partir ou durante o ano ou a década relacionada a 2010. De tal maneira que quem de vocês não conhece alguém na família, mesmo mais distante, alguém no círculo de amizades, alguém que tem a ver com a nossa profissão, colegas e suas famílias, e a ideia da vizinhança, a ideia de pessoas. Então, o autismo é uma patologia relativamente nova, e ela tem a ver, como os outros dramas todos, com a questão da condição evolutiva dos nossos espíritos. Toda doença, aliás, decorre disto. Se nós pensarmos bem, nós poderíamos dizer algo que a experiência no centro espírita, lidando com a ideia de uma abordagem espírita das doenças mentais, é uma questão que é epidêmica e é algo que nós precisamos conhecer, porque o Espiritismo vai nos dando a ideia de que você pode conhecer as causas reais, individualizando a abordagem e cuidando com os recursos da casa espírita dos doentes que nos chegam com as mais diversas patologias. Então não há como nós pensarmos em qualquer doença orgânica ou qualquer doença mental, especialmente as mais graves, clínicas ou mentais, sem nos recordarmos da condição espiritual da nossa humanidade. E a ideia de que toda doença grave é doença do espírito e que se manifesta no corpo.
O resto nós podemos ver de outros modos, nós podemos trabalhar várias questões, mas na essência, quem é doente é o nosso espírito, é a nossa alma. Há quem diga carinhosamente que a fundamental razão de nós vivermos, reencarnarmos, é não reencarnarmos mais, na medida que nós tivermos conquistado uma condição tal que não sejamos como que, dependendo das nossas condições, como que levados a adoecer, seja qual for a patologia, seja uma neoplasia qualquer, num exemplo de patologia orgânica, seja a questão de uma doença mental, seja ela qual for. A doença é nossa espiritualmente. E como a gente já pode imaginar, se a doença é do espírito, mesmo que ela tenha manifestações encefálicas, cerebrais, neuronais, mesmo que ela seja uma doença clínica e se manifeste em qualquer órgão humano, na verdade nós precisamos conceber algo no sentido de individualizar a nossa abordagem, valorizando as questões da alma imortal, porque quem é enfermo é a alma. Aqueles que se libertaram de tudo isto já não vivem aqui e não reencarnarão mais, porque não necessitarão de corpos e de experiências físicas neste mundo do lado de cá, que às vezes nós acreditamos que é o único mundo que existe, mas na verdade tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui tem um sentido para nós, que é o sentido de, uma vez na vestimenta física, nós trabalharmos, como já foi dito neste evento tantas vezes, as nossas questões internas e nos melhorarmos como almas, como espíritos e não adoecermos mais amanhã. Então, esta é uma realidade de hoje. E, curiosamente, nós não sabemos, aqui é 2020, para onde vai isto? Por quê? Porque espíritos de uma natureza mais difícil, que estavam como que trancafiados em zonas típicas de um mundo de provas e expiações, em fase de transição, e pela transição estão como que sendo retirados e incluídos em vestimentas físicas, nos processos conhecidos, e aí nós vamos ver alguns exemplos hoje para termos isso de uma maneira mais palpável. Se puder passar o seguinte, aqui uma outra ideia, a ideia da distribuição ainda pelo Lancet, a ideia das doenças de um modo geral e a distribuição por faixa etária, de tal maneira que a depressão está praticamente em todas as faixas, mas vai crescendo e vai ganhando propriamente um ápice na altura dos 25 aos 45 anos de idade, e depois ela começa a declinar. Então, cada uma das principais patologias ou doenças mentais, ela tem a sua maneira de se manifestar. Por exemplo, eu jamais vou pensar numa pessoa com um diagnóstico novo de autismo numa faixa etária que não é a faixa etária da infância e da adolescência. Por quê? Porque ela é tipicamente dali. Enquanto que problemas ligados à faixa etária mais alta, como Alzheimer, por exemplo, vocês sabem, é tipicamente de uma outra realidade oposta no sentido das faixas etárias. E por aí a gente tem também essa distribuição. Existem aqui, então, todas as doenças e outras que estão propriamente deixadas em conjunto para o fim. Seguinte, por favor. Reparem, o que nós temos aqui? Uma figura esquisita, não é? Mas quando nós olhamos para cá, a ideia de homens e a ideia de mulheres. E por faixa etária. Reparem que, de um modo geral, as doenças mentais são mais frequentes nas pessoas do gênero feminino. Dá para perceber pela figura, e isso é da mesma revisão. O que a gente nota? Que há pequenas diferenças. Por exemplo, na faixa etária do 1 aos 9 anos, nós vamos encontrar mais homens do que mulheres. E isso tem a ver com autismo. Porque autismo você encontra, a princípio, 8 meninos para cada menina. E daí você tem uma distribuição um pouco diferente. Mas de um modo geral, quando você vai vendo, em geral elas ganham
vamos dizer assim, em relação ao número de casos novos, a ideia de mais em quase todas as faixas etárias, com uma determinada exceção apenas ilustrativa para nós. De onde vêm essas diferenças? Nós não sabemos, mas existem razões espirituais para isso. Isso não tem a ver com as questões hormonais. Nós não vamos atribuir diferenças por causa de androgênio, estrogênio, progesterona e assim por diante. As causas são sempre espirituais e, mais cedo ou mais tarde, nós vamos entender melhor isso. Seguinte, se nós olharmos uma outra revista, uma outra revisão do The Lancet, nós vamos ver uma outra coisa curiosa. Não há saúde sem saúde mental, para lembrarmos a importância do tema e o impacto da doença mental, seja ela qual for, na saúde humana de um modo geral. E vocês, se são da área médica, vocês conhecem isto muito bem. E as grandes dificuldades dos doentes, de muitos dos diagnósticos de doença mental, de cuidar de si, em relação a várias outras patologias que cada um possa ter, inclusive do ponto de vista clínico. Mas não vamos nos deter nisto. O próximo. Essa é a ideia. Se eu excluo todas as doenças infecciosas e olho para essa estatística, eu vou ver vários segmentos relacionados às especialidades clínicas, fora as doenças infectoparasitárias. E quando eu olho para cá, você tem aqui as doenças neuropsiquiátricas. Elas são 28% de todas aquelas que mais causam impacto na saúde do indivíduo de um modo geral. E aqui a ideia de que a mais importante de todas é a depressão, sendo 10% de todo aquele grupo dos 28% de uma maneira geral. Lembrando que, claro, aqui nós temos as doenças neurológicas mais as doenças psiquiátricas. Nós temos um somatório, mas a doença psiquiátrica encabeça toda essa listagem que está aqui. Vamos adiante, o seguinte, por favor. Então, a ideia, abordagem espírita, porque em termos de doença mental, abordagem farmacológica, visando a neuroquímica cerebral, neurotransmissores, é de um paradigma materialista da psiquiatria. É o que nós temos hoje, de um modo geral, no mundo inteiro. Nós estamos falando no Brasil num encontro entre as questões do espiritismo e as questões da medicina. Mas isso é no Brasil e mais um ou dois países. No restante do mundo como um todo, nós não temos essa fronteira devidamente aberta. Somos incipientes em tudo isso. Mas a ideia qual é? Demoramos muitos séculos para o avanço da ciência de um modo geral, da ciência médica em particular, para podermos lidar agora, a partir do advento da doutrina espírita, com um paradigma novo, que é exatamente o seguinte, por favor. O paradigma que nós lidamos, que é o paradigma médico-espírita. De tal maneira que, nesta abordagem com o paradigma antigo, resultados insatisfatórios no tratamento, tratando os efeitos, tratando os sintomas e, portanto, ajudando parcialmente os doentes. Mas somos ainda distantes, pelo paradigma antigo, pela psiquiatria mesmo moderna, de cuidarmos no sentido das causas. Seguinte. Mudança de paradigma espiritualista, mas nós diríamos paradigma espírita, 500 anos na frente. E esta é uma das razões de nós termos uma fronteira entre a medicina e o espiritismo. O espiritismo de origem do espírito de verdade, trazendo para a humanidade novos horizontes, novas perspectivas, em todo o contexto da patologia humana e incluindo, claro, especificamente da patologia mental. Seguinte, por favor. Não é verdade? Vocês conhecem essa figura? O que nós somos aqui? Isso aqui é um ser encarnado. Nós temos corpo, aqui é o perispírito e aqui é a nossa alma. A psiquiatria moderna enxerga o quê? Isto. E tenta vislumbrar as questões do encéfalo. Mas nós nos lembramos que isso aqui tem a ver com a essência da vida, que é a vida da alma. E a vida da alma vai passar para o perispírito, que é o elemento de ligação, absolutamente tudo.
E dentro deste tudo existe aquilo que se manifesta a nível mental e a nível cerebral, gerando propriamente as mais variadas patologias, como nós vamos ver hoje e vamos aprofundar algumas questões na nossa apresentação de amanhã. Seguinte, por favor. Toda doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Se nós consideramos isso hoje, nós estamos mais perto da realidade. Mas não tem sido assim. Mas nós nos lembramos, é preciso que nós consideremos isto. E cuidemos, e vamos ver como, que nós podemos verificar o que existe em cada caso e cuidarmos de uma maneira própria no centro espírita. No futuro, o que se faz hoje nos centros espíritas, nós faremos nos hospitais do mundo inteiro. É questão, claro, de nós reencarnarmos algumas vezes mais e podermos verificar isso logo ali adiante. Seguinte, por favor. Somos almas ou espíritos, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não o contrário. Matéria é transitório. Isso é frase de Teilhard de Chardin, que vocês já ouviram, e a gente pensa de maneira oposta. Nós acreditamos que somos seres humanos, de vez em quando tendo uma experiência espiritual, e na verdade é exatamente o oposto. Seguinte, por gentileza. Neurotransmissores, tudo muito importante, mas ainda estamos lidando com os efeitos e não com as causas. Seguinte, esta é uma ideia pouco conhecida. Numa determinada apresentação sobre autismo, nós temos que entrar, talvez amanhã consideremos, sistema de minicolunas. A nível do sistema nervoso central, o cérebro da criança autista é um cérebro modificado. Não é algo para se ver em ressonância nuclear magnética, mas é algo que se vê do ponto de vista histopatológico. E minicolunas é um aspecto. O outro aspecto é a diminuição dos chamados neurônios espelho. E sem os neurônios espelho, o cérebro da criança perde um grande aspecto do seu desenvolvimento. Mas isso nós vamos ver um pouco melhor amanhã, talvez, para entrarmos numa outra questão. E aqui as diferenças entre o normal e aquilo que as crianças autistas têm dentro do processo de evolução. A doença que se chama autismo ou Asperger ou autismos, o conjunto do espectro, na verdade é uma doença relacionada a aspectos que são visíveis no corpo, mas que têm origem espiritual. O corpo, como vimos, é a consequência do que há no espírito. E isto é para todas as doenças mentais e para todas as doenças físicas. Seguinte, muito bem, se a gente pensa, talvez hoje, no futuro pode ser um pouco diferente, não acredito. Se a gente pensa em medicina da alma, sobre abordagem espírita, entendimento espírita, ela tem dois grandes pilares: desobsessão e fluidoterapia. É claro que existem outros. Eu posso usar visualizações terapêuticas, você pode valorizar a importância da evangelização da infância, do jovem e do adulto, na questão da prevenção quanto à doença na vida futura. Mas do ponto de vista de cuidar do que já existe hoje, nós temos esses dois grandes aspectos. A ideia de uma coisa que se chama doença que é visualizada através da mediunidade das equipes que estão reunidas para isso. A ideia da fluidoterapia, depois nós podemos ver com mais detalhe, e a gente lembra que na casa espírita nós temos os grupos mediúnicos. E essa medicina da alma, essa abordagem espírita das doenças mentais, ela não dá um passo adiante sem a mediunidade. A mediunidade a gente coloca assim, ela é o tesouro instrumental da medicina da alma. E aí nós temos uma equipe. Nós precisamos ter equipes de médiuns para que possamos entrar nesta realidade, que é a realidade do espírito daquele que está doente. Seguinte, por favor. Então vamos ver alguns casos que são ilustrativos e vamos a seguir. Esse menino se chama Guilherme. Ele tinha 6 aninhos quando o caso chegou para nós. A família e ele são da cidade de Salvador, Bahia.
nós recebemos pedidos de auxílio de todos os lugares, pode-se dizer todos, em função de que essa já é uma experiência de muitas décadas. Mostra o próximo, por favor. Esses vídeos foram feitos todos pelo pai ou pela mãe. E eu peço os vídeos para levar os casos para a reunião mediúnica no Centro Espírita. Guilherme é uma criança com o diagnóstico de autismo desde 2 anos antes. Todos os recursos da psiquiatria de Salvador e de outras cidades foram buscados no sentido de aliviar esse sofrimento. O diagnóstico é esse e a resposta ao tratamento muito precária. Tratamento médico, psiquiátrico, típico e de alto nível. Seguinte, por favor. Pode clicar, por gentileza. Vocês já imaginaram o drama da criança, deste espírito encarnado, o drama dos pais, o drama da família de um modo geral, vivenciar isto dias e noites, dias e noites? Pois bem, se você puder dar um pause, seria bom. Esses vídeos, como eu disse para vocês, eles chegam em função de que isso dá para a equipe mediúnica e para mim, de um certo modo, porque eu preciso organizar quem que eu vou atender com aquela equipe primeiro. E os critérios são critérios de gravidade, de risco de vida, de características de sofrimento. Agora pode dar um pause, por favor. Muito bem, nós atendemos, como nós usamos na expressão, nós abrimos o caso do Guilherme. Quando a gente trabalha mediunicamente nesse sentido, nós, os médiuns, em reunião, a partir do momento que o caso é especificamente do Guilherme e aberto, tudo que é visto pela evidência dos médiuns, todos os espíritos que vão eventualmente se manifestar pelos médiuns de psicofonia ou de incorporação, são aqueles ligados ao caso. Então, cada caso a gente abre, entendeu que já é hora de fechar, fecha. E aí virão os outros casos. Muitas vezes são reuniões mediúnicas, como as de quintas-feiras, de 3h30 a 4 horas, para atender o maior número de casos que a gente consiga atender. Pois bem, então a ideia qual é? Quando nós abrimos o caso, estávamos num contexto de guerra. E num contexto de guerra de 300 anos antes. Mas como algo de 300 anos repercute na vida atual? Porque nem todo mundo que vive uma determinada situação conflituosa reencarna logo. Muitas vezes reencarna num sofrimento maior, mas o processo evolutivo segue. A lei de progresso traz isso, a lei de amor e de justiça, a lei de causa e efeito, são as leis que regem essas coisas. Muito bem, o cenário era de devastação. Quando os médiuns percebem isto, nós podemos ter 500 espíritos vitimados pelo conflito armado em qualquer época. Esses 500 estão vivos, claro, são espíritos, no mundo espiritual. E estão vivendo uma verdadeira estagnação espiritual. Alguns já podem ter reencarnado depois. Quando desencarnaram de novo, voltaram para aquele drama, por causa da força que o sofrimento e a vivência de guerra traz a nível da memória de qualquer espírito. O que se pode fazer? Recursos dentro da realidade da reunião mediúnica para nós cuidarmos de todos. Muitas vezes é trazido 1 ou 2 espíritos ligados ao conflito e mais próximos da vítima, e com dificuldades específicas, e eles são acolhidos, recebem o passe, o diálogo fraterno, o acolhimento amoroso, e eles são guiados, levados para esferas mais altas. Mas e aqueles outros todos? Muitas vezes as dezenas ou as centenas. Existem recursos para isso. E esses recursos têm a ver com a física, têm a ver com o magnetismo, o mesmo magnetismo de cura. O mesmo magnetismo que depende do ectoplasma, do fluido vital da equipe encarnada. E tudo isso é mobilizado e dirigido para aquela região de sofrimento. Aquela região de sofrimento, ela é viva e ela está aparente, ela está aberta para nós entrarmos e cuidarmos.
Então, essa é uma desobsessão que não é para um ou dois espíritos ligados a um caso. É algo de uma abordagem para um coletivo. Nós até chamamos isso de desobsessão coletiva, em função de recursos que nós mobilizamos. Isso não é difícil. Quem lembra de ideoplastia vai lembrar de certas coisas que a gente possa fazer. Campos que você gera e que beneficiam instantaneamente os casos. Mas eu vou mostrar mais adiante para a gente não se prolongar no tempo. Atendemos esse menino numa quinta de tarde. Pode mostrar, pode apertar para ele. É o pai filmando e a mãe está ao seu lado. Nada como um iPad. Também tem isso. Tem efeito terapêutico em alguns casos raros. Reparem o jeito dele. Vocês percebem muito? Dá um tchau pra mamãe. Gil, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. Vocês tinham visto o sorriso antes? Passa o próximo, por gentileza. Ele nem deu tchau, mas já foi para a porta. Seguinte, só clicar. Sérgio, tudo bom? Na mesma Tô gravando para desejar uma boa noite, né, Gui? Sérgio, tudo bom? Tô gravando para lhe desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Muito bem, ele continua Olha lá. com autismo, Tchau, mas um beijo, autismo que era grave é hoje um autismo leve. E é claro, ele recebe diversas outras abordagens saudáveis e produtivas para que ele tenha aspectos do desenvolvimento cerebral, que é sempre um desenvolvimento atrapalhado por isto ou por aquilo. Seguinte, por favor. Outro caso. Lucas, 4 anos. A gente olha, parece uma criança normal, não parece? Seguinte. Rio de Janeiro. Os pais vieram falar conosco ao final de uma palestra num centro espírita da Barra da Tijuca, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços, pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação, ideias suicidas do pai e da mãe. Nunca tinha visto isso. O pai e a mãe pensando em suicídio. Vocês vão ver por quê. Ataques de raiva, ausência de sono. Pode passar. Tem que ficar calmo. Muita gente pensou que era autismo, mas o diagnóstico foi um pouco mais demorado, mas surgiu. Foi revisto. Dias e noites. Porque nessa síndrome, que é uma síndrome psiquiátrica infantil, chamada Smith-Magenis, ela também cursa com uma deficiência de melatonina, e a criança não dorme. E como tem todo o resto, ela permanece em sofrimento e em crise durante as noites também. Deu para ter uma ideia? Pode passar o seguinte. As atitudes do Lucas vêm nos assustando. Isso é um e-mail da mãe, em virtude de seus ataques quase que diários, acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar a casa toda. Hoje ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. Imaginem ele com 16. Seguinte, a síndrome tem a ver com uma doença cromossomial, uma deleção de parte do braço curto do 17. Não foi fácil chegar a isso. Alterações do sistema nervoso, diminuição da melatonina, 1 para cada 25 mil crianças nascidas. Diagnóstico difícil. Mas o diagnóstico em si não importaria tanto, porque ele foi devidamente tratado antes do diagnóstico ser concluído. Seguinte, por favor. Desobsessão. Recente chefe da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável física e moralmente, outras com ódio e desejo de vingança. Abordagem espírita, desobsessão, campos magnéticos preenchidos de amor e luz. Curioso isto. Resgate de todas as vítimas que foram vistas. A espiritualidade mostra quem tem mais interesse
de que haja resgate e recuperação dos espíritos ligados a um caso de uma doença grave qualquer é a espiritualidade superior. De tal maneira que melhora das condições físicas e psíquicas de todos os espíritos, como que vinculados psiquicamente àquele que hoje é o doente, mas que outrora foi o seu agressor. Encaminhamento para o hospital do mundo espiritual e desligamento fluídico do paciente. Desligamento, libertação. Essa é uma medicina que não contempla mais apenas o Guilherme ou o Luca. Ela contempla, às vezes, dezenas, às vezes centenas de espíritos, que se demoram no mundo espiritual em grande sofrimento e vivendo os seus dramas psíquicos, os seus dramas físicos. Quantas vezes vítimas de guerra, dilacerados, vivendo nas zonas inferiores sem socorro até então. Seguinte, olha só, Lucas, melhora imediata de alguns sintomas, atenuação das crises, evangelização até hoje em centro espírita, já há 2 anos, no Bezerra de Menezes, em Botafogo, Casa de Benefícios, restou quadro de bipolaridade leve. A troca foi boa, não foi? Foi muito boa, não foi? E aí eu ainda fiquei questionando a espiritualidade, que é uma espiritualidade linda, querendo mais a favor do caso, como a gente sempre deseja. E aí eles dizem, a cura só será possível no futuro, e como sempre dependerá dele. Por quê? Porque essa é uma abordagem de fora para dentro, mas tem outra que ele é que vai ter que cumprir. Mas aquele profundo drama, e o drama dos espíritos que foram antigas vítimas, acaba ali, uma reunião, eventualmente uma segunda ou uma terceira. Seguinte, esse é o caso da Isadora, 5 anos, ela mora em Hannover, na Alemanha. Um colega, amigo de Paulo César Frutuoso, foi quem nos encaminhou o caso. Eles triangularam e chegou à Sociedade Espírita Reencontro em Copacabana. É uma menina que tem uma determinada condição. Reparem, ela está em terapia intensiva e é um quadro de estado de mal convulsivo com outras questões. Seguinte, por favor. Estou correndo, obviamente. Menina nascida no Brasil em 2 de maio de 12. Gestação, tudo ok, sem nada. Desenvolvimento motor, emocional, cognitivo, sem nada. Sem falhas, sem problemas. Seguinte. Primeira convulsão, 2 anos e meio no Brasil, ainda moravam no Brasil. Apresentava infecção com febre, diagnóstico, convulsão febril simples. Punção lombar sem anormalidade. Seguinte. Segunda convulsão, abril de 2015, 6 meses depois da primeira, já morando na Alemanha. De novo, infecção e febre. Diagnóstico, convulsão febril. Eletroencefalo normal, punção normal. Seguinte. Terceira crise 1 mês depois, se repetindo agora 4 vezes em menos de 24 horas. Eletroencefalo normal, médicos começam a pensar em epilepsia. Tudo bem. Seguinte, todos nós pensaríamos. Convulsões se tornam mais frequentes, se repetindo todos os meses do mesmo ano. Mais de 160 convulsões entre abril e dezembro de 15. Vocês já imaginaram isso? Estado de mal, mas sem diagnóstico de epilepsia. Estranho, não é? Muito bem, mudança no comportamento não significativas até o momento. Drogas anticonvulsivantes testadas, várias delas. O melhorzinho foi valproato com clobazam, controle parcial das crises. Seguinte. Atendimento à distância em janeiro de 16, quando o quadro chegou para nós. À distância, porque o caso está em Hannover, na Alemanha, e a equipe em Copacabana. Seguinte, a paciente fora médium em período medieval. Muitos foram. Lidando com feitiçaria e a prejuízo das outras pessoas e para angariar vantagens pessoais. Prejuízos a muita gente. Muitos anos depois, exerceu atividades hostis, eu não estou entrando em detalhes, em campo de concentração em Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Vamos lá. Última crise convulsiva, 3 de janeiro de 2016. Reparem, 160 crises até então. A última tem data e nunca mais ela teve. Por quê? Porque nós cuidamos das vítimas. E mais do que isso. Nós trouxemos, ela não mora em Hannover. Existe centro espírita em Hannover, é uma brasileira que dirige. E essa menina, ela foi trazida na reunião em Copacabana, desdobrada em corpo mental, como a gente diz, e ela incorpora numa médium ao meu lado. E eu converso com ela. E converso sobre o passado,
quando ela, em tempos medievais, era uma bruxinha, e ela fazia certas coisas, dialogamos, acolhemos. Ela foi tratada do ponto de vista cerebral, e nós usamos a ideoplastia. Ela tem um cérebro ligeiramente alterado, especialmente do ponto de vista microscópico. E nós plasmamos um encéfalo normal através de ideoplastia. Se vocês são estudiosos da doutrina, vocês já viram isso em várias obras de André Luiz, por exemplo. E a ideia qual é? Você fixa um cérebro novo no cérebro perispiritual que vem junto com ela. Por quê? Porque na Alemanha eu não tenho como acompanhar. Se ela morasse em Copacabana ou no Leblon, seria mais fácil, porque aí ela viria receber a fluidoterapia na reunião própria para isso, encarnada e presencialmente. Mas nós fizemos isso em espírito, e há quem conheça isso muito bem. Chama-se manifestação psicofônica ou incorporação em corpo mental. A gente pode estudar isso em 2018, 2019 ou 20. Vamos ver quando que a gente vai ver isso de perto. Muito bem, seguindo adiante, o próximo. Danos cerebrais e problemas no desenvolvimento, possivelmente associados ao grande número de convulsões. Por quê? Convulsões uma atrás da outra. Seguinte, apresenta pautas autistas. Isso não tinha antes. Como hiperatividade, falta de atenção, ecolalia, seletividade alimentar e comportamento repetitivo. Por isso entrou nessa pequena apresentação, porque agora não é doença neurológica, agora é doença mental. Ou, na verdade, é neuropsiquiátrica. A seguir. Problemas motores graves, seguinte. Estrabismo divergente, seguinte. Dificuldade na fala, pode passar. Fortes indícios de mediunidade ostensiva. De onde ela trazia? Dos tempos medievais, quando era feiticeira, era bruxa, era médium. Vocês sabem tudo isso. Seguinte. Julho de 2016, biomagnetismo e constelação sistêmica familiar, como terapêutica acessória. Agosto de 2016, nos pediram atendimento novamente por causa do autismo. Atendimento mediúnico à distância. Grande melhora a partir disso. Veio um outro contexto de outra vida, com outras vítimas, isso tudo foi muito bem cuidado. E aí, grande melhora nas pautas autistas de modo geral, dificuldades motoras e fala, melhora de tudo praticamente. E as convulsões já não voltaram mais e nunca retornaram. Nunca foram encontradas ondas epiléticas no eletroencéfalo. Seguinte, novembro de 2016, aí ela quase morreu. Apesar de todo o atendimento prévio, ela faz lá na Alemanha, em Hannover, ela faz uma pneumonia extensa grave, insuficiência respiratória aguda grave, necessitando de FiO2 elevado, vai para terapia intensiva, os pais num desespero muito grande, os médicos fazendo tudo o que deviam fazer, uma terapia intensiva excelente na Alemanha. Pois bem, e aí nós fomos contactados para voltarmos ao caso. Seguinte, pneumonia extensa grave, insuficiência respiratória. Seguinte, complicações com procedimentos por causa de infecções por catéter, infecção associada à ventilação mecânica e as complicações de uma terapia intensiva prolongada em qualquer bom hospital, inclusive. Seguinte, 2 equipes de médiuns trabalharam. Por quê? Porque na mesma altura eu fui convidado, já pela 3ª ou 4ª vez, para ir a Copenhague, na Alemanha, reunir os médiuns do Allan Kardec de Copenhague. Desculpe, Dinamarca já. Claro, Copenhague fica na Dinamarca. Então a ideia qual foi? Nós soubemos do caso antes do embarque. Na véspera, aproveitamos a reunião em Copacabana e atendemos. Quando chegamos lá, continuamos com a família em contato. E as coisas evoluindo com muita gravidade. E nós que tínhamos ido para nos reunir com os médiuns deles da Dinamarca, na maioria brasileiros que vivem lá, nós ocupamos o espaço das reuniões mediúnicas que era para os casos deles, para pedir pela Isadora. E assim foi feito. Abrimos pelo menos 3 vezes, porque nós abríamos, fazíamos o que tínhamos que fazer, e ela sempre com insuficiência respiratória aguda grave, e necessitando do que há de mais importante em terapia intensiva. Pois bem, houve ocasião que diziam, olha, desiste. Até médiuns experientes diziam, vamos deixar, ela quer ir embora, no sentido, ela quer morrer, ela não aguenta mais, como se ela pudesse decidir pela própria existência. E aí eu dizia, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar. Continuamos e a coisa foi adiante. Seguinte, repara,
Primeira no Rio de Janeiro e depois na Dinamarca. Grande impacto na recuperação, com este conjunto brasileiro e dinamarquês. Não apresentou sequelas, apesar da gravidade da infecção e grande período na UTI. Seguinte, sem convulsões há mais de 1 ano e meio. Pautas autistas reduzidas drasticamente. Problemas motores praticamente imperceptíveis. Mediunidade imperceptível. E tinha que ser contida, porque a mediunidade aqui funcionava para causar dificuldades maiores. Seguinte, por enquanto, repara, fala português e começa a aprender as primeiras palavras em alemão, o que é um desafio. Essa língua é um desafio, não é verdade? Pois bem, faz terapia para ajudar na fala e alterações comportamentais ainda presentes. Seguinte, a última fotografia dela, antes dela ter alta da terapia intensiva, já estubada, havia a perspectiva de traqueostomia. Eu digo, não faz, espera mais um pouco, porque a indicação é uma indicação que tem uma variedade, uma variabilidade. Muito bem, seguinte. E aqui fomos a Hannover logo depois, por uma coincidência, aproveitamos e visitamos a família, ficamos até na casa dos pais, e aqui ela, um pouquinho antes de completar 5 anos de idade. E ela está de um jeito que você não acredita. Seguinte, último caso, até a meia-noite, podemos ir um pouquinho mais, não? Repara, estávamos em Genebra, na Suíça, tínhamos terminado um evento sobre medicina e espiritualidade. Terminamos, vem uma dirigente espírita que foi a que viajou para a Suíça e criou o primeiro centro espírita na Suíça, em Genebra, existe até hoje, Terezinha Rey. Ela toca no meu braço, ela era bem baixinha, tem um caso para vocês. Aí ela começa a falar, e eu digo assim, olha, traga o caso, traga a família, os pais e a moça, e amanhã nós conversamos aqui mesmo a respeito. É uma moça que tinha uma vida inteiramente normal, e um pouquinho antes começou a ter visões. E essas visões ela estava acordada ou estava dormindo, e essas visões ela via espíritos esquisitos e com capuzes e vestidos de preto. E ela não sabia o que era aquilo, e ela ficava atônita. Falou para os pais levaram à psiquiatria, e a psiquiatria na Suíça, diante de uma situação que parece alucinatória, diagnostica o quê? Gripe. Diagnostica o quê? Doença mental que dá alucinação. O que se chama? Esquizofrenia. Uma das mais importantes. Lembram disso? Depressão, distúrbios de ansiedade e esquizofrenia na sequência. Pois bem, passou a usar antipsicóticos. Com uma melhora pequena, mas com sintomas e efeitos colaterais indesejados. Pois bem, no outro dia, conversamos com a família. Em que sentido? Olha, isso não é alucinação e isso não é esquizofrenia. Isso tem um bom prognóstico. A gente apenas tem que cuidar do que está aí. Ela não é uma jovenzinha de 14 anos, isso tem a ver com mediunidade desapontando, próprio da adolescência. E nessa questão mediúnica, evidência comum. E há sempre uma perturbação no eclodir da mediunidade. Se não sempre, quase sempre. Conversamos sobre tudo isso, eu, a Terezinha, um estudante de medicina suíço, e mais os pais e a moça. Ficou tudo muito claro. E aí eu propus uma coisa, olha, eu vou seguir viagem, vou para outras cidades da Europa e só vou voltar mais tarde. Mas nós podemos ajudar desde agora. Nós vamos combinar uma fluidoterapia aqui mesmo na sua sala. Preparamos tudo, música ambiente, penumbra, a moça deitadinha no sofá. Qual era a minha intenção? Não existem os centros de força, ou chakras, ou vórtices. Não existem aqueles tipicamente ligados à mediunidade. O que a gente fez? Fizemos ele funcionar de uma maneira que eu o bloqueasse. Eles giram com velocidades angulares variadas, dependendo de qual é o centro de força, dos mais altos aos mais baixos, e nós fizemos aquilo que tinha que ver com o coronário e com o frontal. Pois bem, nos despedimos, ela preparou um lanche, fomos adiante, e a coisa seguiu. Eu sabia que eu estava me antecipando para fechar, para depois abrir espontaneamente, pedindo inclusive licença para o anjo de guarda dela. E aí o que acontece? Eu esperei voltar para o Brasil, para com a nossa equipe de Copacabana, nós abrirmos isto, para vermos que espíritos são esses. Porque nós, uma vez que ela viu claramente, viu várias vezes, eles existem. E nós fomos ter com eles, na primeira reunião, o primeiro caso que nós abrimos quando eu cheguei.
Muito bem, eu até achei que ia ser mais trabalhoso, mas não foi. E aí vem o chefe daquela equipe dos encapuzados de preto. E aí conversando, sabe qual era a questão? Ela, a Letícia, escrito de uma outra maneira, a Letícia de hoje era homem e era o chefe do grupo. E eles faziam umas coisas que não deviam ter feito. Para resumir, missa negra. Posso brincar? Ponham no Google hoje. É melhor que não seja antes de dormir, é melhor que seja amanhã, para vocês ficarem assim, sem pesadelo, sem nada demais. Pois bem, e aí nós lidamos com eles, e sabe o que eles queriam? Que ela morresse, que ela se apavorasse, ela morresse para voltar a conduzi-los. Porque ela reencarnou, não disse meio que nada para ninguém, não se despediu, aceitou uma proposta de reencarnar para evoluir e meio que os deixou de lado. E eles não gostaram nada daquilo e foram buscá-la com as maneiras, os aspectos que eles podiam fazer incidir sobre ela. Muito bem, foi mais fácil do que eu pensava. Propusemos, através de recursos simples da fluidoterapia e de coisas do tempo, de equações de tempo diferentes, mostrando o futuro. E eles adoraram o futuro que viram, porque nós mostramos para todos eles, num momento só, o futuro abençoado da vida futura que eles teriam. E aí eles não quiseram mais nada com ela. E aí ficou a ideia, olha, vocês, por intuição, vocês vão se reencontrar, mais cedo ou mais tarde. Talvez até ela seja a mãe de vocês no futuro. Pois bem, mais adiante as coisas diferentes aconteceram. Pode passar, isso aí são apenas os detalhes. Olha lá, diálogo e orientação sobre mediunidade, naturalidade dos fenômenos, bom prognóstico com devido tratamento. Fluidoterapia lá mesmo, na casa de pessoa amiga, dirigente espírita. Tratamento do contexto na volta. Seguinte. E aí eu recebo, depois de um silêncio, eu recebo um e-mail. E eu gostei porque o e-mail era em francês. Aí eu falei, deixa eu ver o que é isso. E aí alguém, que eu não tinha identificado antes da leitura, ela diz, Depuis notre rencontre, ça va mieux. Depois do nosso encontro, eu vou melhor. Tchau, bem adolescente, tchau. Já disse o que tinha que dizer, tchau, abiantou. E o que eu mais gostei foi o PS. Eu me lembro de ter visto a porta se fechar quando do nosso encontro. Quando? Na fluidoterapia e no tratamento dos centros de força relacionados ao mundo espiritual e à mediunidade. E como aquilo foi feito e logo depois o atendimento àqueles espíritos, ela nunca mais teve nada. Hoje ela é evangelizadora do centro espírita na Suíça. Ela é médium, uma das médiums daquelas equipes que eles têm lá. E nunca mais teve nada parecido com o que havia tido antes. E os colegas psiquiatras de Genebra, que não é uma cidade, vamos dizer assim, de poucas condições de abordagem médica, estão surpresos até hoje como é que esse diagnóstico mudou e como que ela obteve exatamente isso. Curada, jovem e adolescente do desabrochar, perturbação é comum. Para a psiquiatria, a de hoje, doença mental, esquizofrenia, abordagem espírita, tratar a causa. Rapidinho, mais um pouco. Posso contar? Jura? Não vão reclamar depois, hein? Olha lá, Débora, 44 anos, isso é um caso de depressão. Eu tinha que incluir um caso de depressão. Não tinha? Não é a doença mais prevalente? Muito bem, casada e mãe de 2 filhos, diretora de empresa multinacional, chegou lá em Copacabana, passou a apresentar depressão 6 meses antes. Insônia e ideias suicidas nos últimos meses. Depressão com ideias suicidas é depressão grave. Sempre. Existe, como em qualquer doença médica, leve, moderada ou grave. Com ideias suicidas, a doença já é grave. Muito bem, importante ganho de peso, realmente obesa, tratamento com antidepressivos em doses corretas, sem melhora significativa. Sempre tem alguém que leva um centro espírita, se é no Rio de Janeiro, se é no Brasil. E aí quem levou dessa vez foi o esposo. E sugerido no atendimento fraterno, desobsessão e fluidoterapia. O que são essas coisas? As bases da medicina da alma hoje. Seguinte, desobsessão, as médiuns, olha a surpresa nossa, observaram 2 espíritos em forma fetal, pequenos, localizados na altura do abdômen,
vórtice solar, epigástrio, apresentando ferimentos graves e ensanguentados, sem pedaços do perispírito. Estavam inconscientes. Um outro, o terceiro, imediatamente se comunica por uma das médiuns. Pela psicofonia, se mostra muito agressivo com ódio da paciente, desejando vingança, pois se sentia como que assassinado por ela por ocasião de um aborto provocado. Quem é que perdoa? Poucos. E a ideia, estes dois também tinham sido abortados. Os três tinham tentado a reencarnação, e ela mesmo tendo 2 filhos e pelas razões próprias, não vamos entrar no mérito, ela optou por descartá-los, e isso gerou as consequências. Esses dois, quando se mantinham ligados propriamente, pesavam os seus dramas sobre a condição fluídica da paciente. E vocês sabem da comunicação entre os chakras todos, os superiores e os inferiores. Pois bem, o que nós fizemos? Não havia um que estava lúcido? Parecia que era como que o caminho que nós queríamos. Seguinte: diálogo fraterno com ideias sobre o perdão, passes por sua recuperação emocional e física. Por que física? Não é biológica, mas o perispírito é material, o perispírito é semimaterial, e o que é semimaterial é material. É organizado por moléculas, átomos, partículas subatômicas, e, se nós quisermos, vamos aos quarks e aos leptons. Muito bem, e antevisão, mostramos para ele um futuro feliz e renascimento, mas numa outra família, porque nesta família já não era mais possível. Pois bem, foi encaminhado a um hospital de uma colônia, uma esfera espiritual superior, para continuar seu tratamento. Os 2 outros foram desligados do corpo da paciente, receberam tratamento fluídico com recursos da equipe, recursos de energia vital, fluido vital, melhora imediata. Se isso não é possível no campo biológico, pela natureza material da condição do corpo físico, no perispírito é completamente diferente. Foram levados inconscientes, achamos melhor não acordá-los, deixamos para serem despertos lá adiante, ainda para o mesmo hospital. Seguinte: Débora teve uma melhora progressiva de sintomas. Em 3 semanas voltou à sua vida normal. Seu psiquiatra diminuiu a dose da medicação e não teve jeito. 2 meses depois suspendeu. E os sintomas de depressão nunca voltaram. Curada. Uma reunião. E a ideia qual é? Esse diagnóstico. Depressão grave, ideias suicidas, produzida por obsessão simples, porque existe obsessão complexa, mas isso fica para 2018 ou 2019. A ideia, resultado de seus abortos induzidos. 3 na vida atual. Aqui a gente nem precisou ir em vida passada. Era tudo gerado na atual. Seja como for, esse é um tema delicado, a gente não vai aprofundar, porque já era para ter acabado, né? Então vamos adiante para terminarmos mesmo. Seguinte, por favor. Olha, isso vale a pena. É um término. Vejam comigo. Repara. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas de algumas pessoas? Certamente uma crença comum. Chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos, estabelecendo as fronteiras. Existe espiritismo e astronomia, espiritismo e direito, espiritismo e pedagogia, escolas espíritas, Eurípides Barçanufo, Colégio Allan Kardec, em Sacramento, e existe a razão de ser desse encontro, que tem a ver com a fronteira entre medicina e espiritualidade. Seguinte, aí vejam só, alguém sugeriu que nós fizéssemos isso e eu acabei fazendo. Congresso Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum da psiquiatria do planeta. Claro que o planeta Terra, em Júpiter ninguém sabe. E a ideia, olha lá, setembro de 2014. O que nós fizemos? Seguinte, aqui o autor, apresentação oral, influência de pessoas desencarnadas nas doenças mentais e a respectiva abordagem. Falamos de mediunidade, falamos de casa espírita, falamos de psicoterapia com os desencarnados. Claro que é uma psicoterapia super breve, mas existem um conjunto de recursos. O mais bonitinho é que isso foi aceito. O mérito é deles.
que num comitê científico de um encontro deste nível, viram, isso é amadurecimento da humanidade, no sentido, olha, nós temos que buscar outras coisas, porque o que nós temos até hoje ajuda, é muito bom, mas não é tudo. E todo psiquiatra, de certo modo, já começa a reconhecer esse tipo de coisa, pelo menos no Brasil. E esse foi um estudo de 54 pacientes com as mais variadas doenças mentais. Seguinte, para terminar. Aqui a ideia do que eu recebi para ir para a sala tal, para apresentar. Gente, maior evento, 6.000 psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e psicoterapeutas do mundo inteiro ouvindo falar, inclusive de Allan Kardec. Seguinte, olha só, isso é história por um lado, um pouquinho de história do movimento espírita e um pouquinho de história da medicina e da psiquiatria em especial. Olha lá, está lá no volume 4, pode passar. O que é isso? Numa determinada página, e agora é definitivo, isso está para sempre. Quem consultar, folhear e parar sem querer ou buscar no índice algo que tem a ver com espíritos, vai encontrar isso. É uma sementinha, mas a semente foi lançada. E uma parte da terra onde ela foi lançada é fértil. É só questão de tempo. E eu me correspondo com psiquiatras do mundo inteiro em função disso. E o que é mais delicado, eles mandando casos. Sério? Você já imaginou um doente mental de Bratislava, na Eslováquia? E aí as doenças são as mesmas em qualquer lugar. Seguinte, aqui Munique, na Alemanha, no mesmo ano, só que um pouco antes. É um congresso menor, é o Europeu de Psiquiatria. O mesmo trabalho. Seguinte. E agora, está chegando Paris. Congresso Mundial de Psicoterapia. Seguinte. E logo depois, 8 a 12 de outubro, o novo Mundial, que ia ser na Turquia, em Istambul, mas houve um conflito, uma revolução, há 1 ano e meio atrás. E aí eles suspenderam o congresso, e agora a nova edição vai ser em Berlim, na Alemanha. E nós já vamos nos reunir com grupos espíritas em Berlim, em paralelo com a ida para estarmos participando e levando lá essa mesma experiência. Seguinte, está terminando, prometo. Vejam só, 2008, onde é que é isso? Beijing. É longe? Muito. Rio, São Paulo, Nova York, Narita, Beijing. Então é um dia inteiro viajando. E a ideia qual é? Apresentar o mesmo lá. Seguinte, pode passar rápido. A ideia do slide título, Allan Kardec Spirit Society, Spiritual Approach of Mental Disease, the same. Seguinte. E aí nós vamos falando, em Beijing, seguinte, na época eram 36 casos. Seguinte, usando técnicas mediúnicas. E ninguém sabia o que era isso. Mas agora já sabem. Seguinte, pode passar, porque não temos mais tempo. Seguinte. E aí é um estudo não controlado, prospectivo de 36 casos. Tipo um estudo piloto. Seguinte. E fomos falando para eles o resultado benéfico. Seguinte. A tabelinha, depressão, pânico, esquizofrenia, autismo bipolar. Seguinte. E esse é o slide final. Porque nós não podemos esquecer que a doutrina espírita vem do espírito de verdade. E mais do que isso, há 2000 anos, ele esteve mostrando o que é o lunático, que é o doente mental de hoje. E o que ele fazia? Amor, fluidos salutares, cuidava dos desencarnados ligados aos casos e despachava para junto dos seus espíritos que o acompanhavam para que eles fossem levados e se recuperassem mais adiante. Então ele é o grande instrutor. Tudo que nós estamos vendo aqui ao longo de ontem, hoje, amanhã e depois tem a ver com ele. Queiramos ou não, e todos queremos, reconhecendo a paternidade legítima desse tipo de abordagem. Mas nós nos lembramos, ele é a segunda grande revelação. A primeira é o decálogo mosaico, não é verdade? Vocês não aprenderam assim? E a ideia qual é? Nós devemos a terceira grande revelação.
A possibilidade de fazermos essas coisas, e que se um grupo faz, todos podem fazer um dia, a ideia de que a base é kardeciana, a base é espírita, o Consolador prometido. Nós não estamos lidando com a ideia de uma doutrina de consolações e de esperanças. E quando os colegas, os pacientes, os familiares enxergam esses resultados, o que acontece? Esperança na vida futura. Um dia vocês vão viver isso. Reuniões mediúnicas e de fluidoterapia em todos os hospitais do planeta. Ah, mas vai demorar? Mas que demore, a vida é eterna. Não é verdade? Se nós somos vagarosos, morosos, é a nossa condição. Mas as sementes, eles já tinham lançado. E com elas, germinando em campo fértil, nós hoje avançamos mais um pouquinho. Que Jesus os abençoe e muito obrigado pela atenção de vocês.